O deputado, então, Paulo Pimenta, ele é deputado, é jornalista, técnico agrícola, e só vou ler rapidinho aqui um pouquinho do trabalho dele na Câmara Federal. Na Câmara, então, o deputado foi o relator da CPI do tráfico de armas, da CPI de violência urbana no Brasil, presidiu a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Legislação Participativa. Passaremos a ouvir, então, neste momento, o deputado Paulo Pimenta, lembrando, deputado, que a gente tem que estar picando aí na mídia, que hoje, a Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara recebeu 277 emendas já. A proposta caminhada pelo governo federal, que foi entregue lá pelo governo federal ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Hoje, a consultoria legislativa da Casa está fazendo a primeira filtragem das sugestões para organizar por partidos e por temas, e assim dando tempo a mais aí para os líderes de bancada. Lembrando que o deputado é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal. Então, sem delongas, porque a gente quer ouvi-los, a gente passa então a palavra ao deputado federal Paulo Pimenta. Em primeiro lugar, eu quero dar o meu boa noite mais uma vez a todos vocês, dizer da minha enorme satisfação de poder estar com vocês aqui essa noite. Quero agradecer aqui aos organizadores, a Rafaela, a Kelly, o professor Lauro, que foram as pessoas que fizeram contato comigo. Agradecer aqui ao professor Roque, que deu uma verdadeira aula para nós aqui essa noite. Agradecer a Jô. Dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de vir aqui na região. Especialmente porque a gente aqui no UERGS e a gente vê que foi uma universidade criada nos nossos governos. A gente fala com o Instituto Federal e vê que foi um instituto criado no nosso governo. Aí veio o representante da Universidade Federal de Santa Maria e a gente vê que foi o nosso governo que trouxe a Universidade Federal de Santa Maria para cá. Aí chega o pessoal de Palmeiras das Missões e a gente vê que a Universidade Federal de Santa Maria está lá por iniciativa dos nossos governos. Isso mostra que, de fato, quando a gente governa, a gente tem um compromisso efetivo com a educação, toma iniciativas concretas que mudam a vida das pessoas. Eu fico muito feliz que muitos de vocês que estão aqui hoje são de famílias que dificilmente teriam a oportunidade de ter um filho, uma filha numa universidade, se nós não tivéssemos promovido essa verdadeira revolução que nós promovemos na educação do nosso país nos últimos anos. Então, a minha solidariedade também a todos aqueles que estão lutando, mobilizados contra os cortes nas universidades, dos institutos federais. Nós vamos ter uma jornada muito difícil nesse próximo período. Olha só, pessoal, eu, naturalmente, que o professor é advogado previdenciário, uma pessoa que tem uma abordagem muito qualificada, muito técnica sobre a questão da Previdência. Eu vou falar sobre a Previdência a partir de uma outra ótica, sobre aquilo que eu entendo que a gente deve pensar nesse momento, diante de tudo isso que o nosso país está vivenciando. Então, a Constituição Federal de 1988, ela trabalha com um conceito que é o conceito de seguridade social. Há um tripé na Constituição Federal. Ela fala saúde, é o SUS, ela fala em assistência social, foi a LOAS, e ela fala em previdência. Isso é um modelo de seguridade social. E a Constituição Federal, ela estabelece quem são as pessoas, quais são as possibilidades que o cidadão, que a cidadã tem a acessar a esses direitos previstos no sistema de seguridade social, e ela estabelece um modelo de financiamento desse modelo, que envolve a participação dos trabalhadores, que envolve a participação dos empregadores, ela envolve a participação do Estado. Mas já em 1988, o Constituinte ele viu
essa conta não fechava. Era preciso pensar outras formas de financiamento do modelo de Seguridade. Por que isso? O Braga aqui é bancário, trabalhou no Banco do Brasil muitos anos. Eu me lembro lá em Santa Maria, na década de 80, o Itaú tinha lá 120, 150 funcionários. O Bradesco tinha mais 120, 150 funcionários. Hoje tem quantos? 10? 15? Por quê? Porque houve um processo intenso, né, de mudança tecnológica que transformou os funcionários em totem de atendimento, em máquinas de atendimento. Isso reduziu o lucro do Bradesco, do Itaú? Evidente que não. Então, como é que nós vamos pensar um modelo de Seguridade sustentado somente na folha, com a participação do trabalhador e do empregador, se o mundo de trabalho se transformou? Então é preciso que você encontre outros mecanismos de financiamento. O Constituinte, lá de 88, ele previu PIS, COFINS e outros mecanismos de, através da legislação tributária, compor um caixa para o sistema de Seguridade. Quando a gente diz que há uma abordagem que a gente não concorda quando as pessoas falam sobre esse tema, é porque, na realidade, nós temos as despesas que estão previstas na Constituição de 88, que elas sempre são computadas, mas o conjunto das receitas que foram previstas em 88 na Constituição, boa parte delas, ao longo dos anos, foram desviadas para outras finalidades. Então, hoje, nós temos uma situação que ela está desequilibrada. Se nós fizermos a conta conforme ela foi prevista, ela foi imaginada, talvez, de fato, nós temos que buscar outros níveis, outros mecanismos de aperfeiçoamento. Agora, o que é o sistema de Seguridade Social do país? Ele é um mecanismo de transferência de renda, para que você possa assegurar para um conjunto importante da sociedade, especialmente em idade mais avançada, ou em situações particulares, que é uma aposentadoria especial, ou por invalidez, ou por problema de saúde, que a pessoa possa ter uma garantia de sobrevivência. Então, é uma maneira de você transferir a riqueza que o país produz para garantir para o contingente grande da população que ele tenha um mínimo de capacidade de viver com dignidade. Isso é um sistema de seguridade social. A ideia do sistema de bem-estar social, ela é uma ideia que não é tão nova na humanidade. Não é tão nova. Aqui no Brasil, entre 1939 e 1943, foi criado salário mínimo, foi criado Justiça do Trabalho, foi criada a CLT durante a Segunda Guerra Mundial. Até 1939, 1940, no Brasil, não existia salário mínimo. Especialmente as mulheres trabalhavam por um prato de comida. As crianças trabalhavam por um prato de comida. Não existia justiça do trabalho. Nós éramos um enorme latifúndio, que desde a abolição continuava tratando as pessoas no regime de semi-escravidão. E os modelos de seguridade social eles surgem a partir da Segunda Guerra Mundial. Inclusive na Europa, como uma forma de garantia básica para milhares de famílias que ficaram desamparadas porque os homens foram para a guerra e morreram. E as mulheres, os filhos, os órfãos, os milhares abandonados. Se cria, então, a ideia da necessidade de uma política de bem-estar, de seguridade social, financiada pelo Estado. Então, isso foi uma conquista da humanidade. Agora, o Brasil é um país extremamente rico, uma das maiores economias do mundo, mas 6 famílias detêm 50% da renda do país. 6 famílias têm 50% da renda do país, e todo o resto da população tem a outra metade.
E nós vamos discutir um modelo de seguridade social que não considere isso, que não considere a necessidade de nós repensarmos a forma como se distribui a riqueza do país numa política ampla de seguridade. Nós achamos que não. Nós achamos que o tema da seguridade ele deve ser pensado dentro de um contexto mais amplo, de uma visão de Estado, de uma visão de sociedade, de uma visão de país. E a partir desse ponto de vista que a gente busca e tenta fazer esse debate sobre a Previdência, sobre a Seguridade Social. Vejam vocês, muitas pessoas, elas tratam a Previdência, elas buscam encontrar o equilíbrio fiscal, a conta tem que fechar. Nós não pensamos assim. Porque Seguridade Social, a conta não precisa fechar. Porque se for assim, gente, o SUS tem que acabar. Porque muitas dessas pessoas que fazem a conta que a Seguridade Social não fecha a conta, eles concluem que o SUS também não fecha a conta. Eles concluem que a educação pública não fecha a conta. Eles entendem que a educação pública dá prejuízo. Por quê? Porque ela só gasta, ela não tem receita. O SUS atende de graça e não tem receita, não fecha a conta. Quer dizer, as pessoas que pensam a lógica do Estado como se ele fosse uma grande empresa e que ele tem que funcionar como funciona uma empresa privada, eles se apavoram. Pode. Um sistema de saúde que ninguém paga. Como é que pode existir uma universidade pública, uma escola pública, afinal de contas? A conta tem que fechar. Se tem despesa, tem que ter receita. O Estado não é isso. O Estado não é uma grande empresa que nós temos que pensá-lo no sentido de que ele funcione como se não fosse necessário mecanismos que pudessem prover à sociedade de uma garantia mínima de distribuição da riqueza que é gerada numa sociedade. Então, nós entendemos que é correto o conceito da Seguridade Social. E nós temos que insistir e pensar como que nós devemos organizar a sociedade brasileira para que ela garanta minimamente para um contingente importante da sociedade, especialmente aqueles que mais precisam, uma capacidade de viver com dignidade. Segundo lugar, de fato existem dois regimes que a gente não pode tratar como se eles fossem iguais. Nós temos um regime geral de previdência, que é o INSS. Nós temos os regimes próprios de previdência, que envolvem alguns municípios, estados, a União. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Em primeiro lugar, nós achamos que o regime geral de previdência, ele não tem privilégios. É claro, gente, que aqui ninguém vai defender situações absurdas ou distorções, como o professor mostrou ali. Quem de nós aqui vai defender que uma pessoa se aposente com 38 anos? Quem de nós aqui vai defender que uma pessoa se aposente numa condição como essa? Não é isso que nós estamos defendendo. Se tem distorções, se a legislação tem brechas, tem mecanismos que permitam que as pessoas, de maneira perversa, mal intencionada, achem um jeito de somar não sei o que com não sei o que lá e se aposentar com 38 anos, nós temos que acabar com isso. Ninguém aqui está defendendo que nós temos que manter brechas que permitam que as pessoas mal intencionadas possam se utilizar desses mecanismos para situações que ninguém de nós aqui, em sua consciência, é capaz de defender. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo um regime geral de previdência que no Brasil, em média, paga um benefício de R$ 1.400. Esse é o valor médio do benefício previdenciário no Brasil. E que tem um teto. O máximo que alguém pode se aposentar, se ela contribuir pelo teto, é hoje 5.800 e pouco. Então, gente, o regime geral de previdência do Brasil é o seguinte: ninguém pode ganhar mais do que 5.800 e ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E a média é 1.400. Convenhamos que pode haver alguma distorção. Agora, privilégio,
Né? Então, no regime geral de previdência, de uma forma geral, nós achamos que não havia necessidade, nesse momento, de ele se tornar o centro da proposta que o governo está fazendo. O governo está falando em retirar R$1 trilhão, 850 bilhões ele quer tirar do regime geral. 850 bilhões ele quer tirar do regime geral. Mas o que o governo está propondo para enfrentar esta realidade que está aí? Vejam bem, companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas. Vamos pensar do ponto de vista da vida concreta, da vida objetiva. O que seria a vida do povo brasileiro se a reforma proposta pelo governo fosse aprovada? Um trabalhador da construção civil, pedreiro, auxiliar de pedreiro, aqui de Frederico Westphalen, começou a trabalhar com 18 anos. Ele tem que cumprir a idade mínima, chegar a 65. Pela reforma proposta. Pela reforma proposta. Sim, a reforma proposta. Certo? Ele tem que ter, para poder se aposentar com o salário dele, 40 anos de contribuição para ter o integral. Vocês conhecem um trabalhador da construção civil, um operário, que tenha 40 anos na carteira? Porque se vocês conhecem, tem que me apresentar, porque eu tenho andado por todo o Brasil, nunca enxerguei esse cidadão. O operário da construção civil, o auxiliar de pedreiro, ele trabalha, depois ele fica desempregado, depois ele consegue uma outra obra, ele fica um tempo sem trabalhar. Mas ele tem que ter, ele quer se aposentar com um salário mínimo e meio, ele não quer ser aquele que vai ganhar só o salário mínimo. Então ele tem que ter 40 anos na carteira, para levar a média dos 40 anos. Vocês imaginem esse senhor, com 62 anos, 63 anos, batendo perna aqui em Frederico para arrumar uma obra para ele trabalhar. Quem é que vai contratar ele? Imagina uma senhora que trabalha no comércio. Ela tem que ter 40 anos na carteira e 62 anos de idade. Imagina as senhoras com 58, 59 anos, já com 37 anos na carteira, procurando um lugar para trabalhar no comércio, para ser contratada com 60 anos, porque está faltando ainda ela atingir a idade mínima. Quer dizer, nós estamos falando sobre coisas que nunca vão acontecer. Porque nós estamos criando um sistema com dificuldades, aonde o trabalhador e a trabalhadora, não há exceção, o grosso do trabalhador e a trabalhadora, ele não vai conseguir alcançar os mecanismos que estão sendo exigidos. Porque tem um outro detalhe, professor, nós não podemos esquecer, a lei prevê um gatilho. A idade mínima vai mudar cada vez que o IBGE considerar que aumentou a expectativa de vida da população. Então, tu achando que vai te aposentar com 65? Não. Se tu entrar no mercado de trabalho agora, daqui a 40 anos, quando tu chegar nos 65, a idade mínima vai ser 69. Não vai ser 65. Porque está na lei que não precisa aprovar uma nova lei. Cada vez que o IBGE concluir que houve um aumento da expectativa de vida da população, automaticamente aumenta a idade mínima. Então, nós estamos falando sobre um modelo previdenciário que está sendo proposto, que, do nosso ponto de vista, a maioria esmagadora da população jamais vai atingir. Mas vejam, o professor trouxe ali uma questão muito importante. Tem 35 vezes no projeto que faz lei complementar para regulamentar, lei complementar para regulamentar. O que quer dizer isso? Quer dizer tirar da Constituição. Quando você manda para uma lei complementar, você está tirando da Constituição. Como é que vai ser o reajuste dos aposentados daqui para frente? Lei complementar vai decidir. Pode ser menos do que o salário mínimo? Lei complementar vai decidir. Como é que vai ser a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora
que é mineiro, lei complementar vai decidir. A lei complementar exige 257 votos. Uma mudança da Constituição exige 308. O governo pegou 35 pontos que são vitais para a vida das pessoas e simplesmente ele tira do debate e fala: lei complementar vai decidir isso aqui. Então, evidentemente, que o governo busca criar um mecanismo para precisar de menos apoio dentro do Congresso Nacional para promover essas mudanças, essas alterações que ele quer fazer, que ele quer promover. Né? Agora, existem outras coisas que, do meu ponto de vista, falando no regime geral da Previdência, falando das pessoas que se aposentam com salário mínimo, professor, proibir o acúmulo de benefícios, criar um mecanismo no sentido da possibilidade ou não do acúmulo de benefícios. A Raquel trabalha no hospital, né? O doutor José trabalha no hospital também. Hoje, existe um mecanismo que permite que a pessoa possa acumular a pensão e a aposentadoria. A lei está acabando com isso. Vamos pegar o Carlão, professor do Estado, e a esposa é aposentada com salário mínimo do INSS. Acaba falecendo hoje o professor. A família fica com a pensão. O que a lei está dizendo, Marlene? A viúva tem que fazer uma opção. Ou ela vai ficar com o salário mínimo dela, ou ela vai ficar com a pensão do marido. 60% da pensão do marido. Então, se o professor hoje está aposentado com 3 mil, e a esposa ganha 1.000, a renda da família é 4 mil. Morreu, hoje ela fica com a pensão. Ela vai ter que fazer opção. 60% dos 4 mil é 2.400. E ela vai poder levar um pedaço da aposentadoria dela. Ela perde o direito do acúmulo, ela pagou a vida inteira para se aposentar. E se ela quiser receber a pensão do marido, ela vai ter que abrir mão da aposentadoria que ela pagou a vida inteira. Nós estamos falando de pensionista do INSS. Nós estamos falando de gente que se aposenta com salário mínimo. É disso que nós estamos falando. Vamos mexer no BPC? Gente, nós estamos falando de idosos, carentes, que têm renda familiar de 0,25% do salário mínimo, per capita. 250 per capita. As pessoas ganham um salário mínimo. O governo está propondo dar R$400, R$100 por mês. Substituir o BPC para 400. Nós estamos falando de gente pobre, nós estamos falando de gente carente, que ganha o BPC para não morrer de fome, e que muitas vezes voltou a ser o chefe da família. Por que nós insistimos no debate de que é preciso você discutir o mundo do trabalho junto com o mundo da Previdência? O regime geral da Previdência, nesses últimos anos, está desequilibrado. O total da receita do INSS não fecha com a conta das despesas. É verdade. Mas em 2015 não foi, em 2016 não foi, em 2014 não foi. Por quê? Porque nós temos 14 milhões de desempregados. Se você tem 14 milhões de desempregados e essas pessoas deixam de contribuir, evidentemente que a conta não fecha. Então, uma economia estagnada, que nós temos 14 milhões de desempregados, 28 milhões de subempregados que não estão contribuindo com o INSS, está faltando uma parte da receita. E não há como chegar a um equilíbrio se nós não tivermos uma política no país para gerar emprego, para criar oportunidade, para distribuir renda, para o povo ter acesso ao crédito. Então, uma economia estagnada, com uma visão conservadora da gestão como está sendo hoje, ela é uma política extremamente cruel para as pessoas de menor poder aquisitivo. Agora, sinceramente, acho que tem muitas, mas infelizmente elas não estão sendo enfrentadas na reforma da Previdência. Onde é que está o maior déficit da Previdência
nos regimes próprios. Onde é que está? Nas Forças Armadas, da aposentadoria dos militares, da Marinha, da Aeronáutica. Em 2017, que antes de morrer, adotou uma neta e casou com uma sobrinha e conseguiu transferir para elas a pensão integral. Sei até o nome do general. 90 e tantos anos, quase 100 anos. Casou com uma sobrinha e adotou uma neta. Transformou a pensão dele, que deve ter ficado na Guerra do Paraguai, em uma pensão eterna. Agora, semana passada teve um caso, esse aí, eu juro que achei que era fake, porque não podia ser verdade. Nós temos um grupo de senhoras, que tem pensões bastante poupudas, que são as chamadas filhas solteiras, que são mães, avós, bisavós, separados, nunca casaram no papel para não perder a pensão. Geralmente são filhas de juízes, promotores, desembargadores, militares de alta patente. Algumas delas já tiveram 3 festas de casamento, tem filho, tem neto, plano de saúde com maridos, mas são solteiras, para ficar com a pensão do pai. Mas elas se deram conta de um problema. Elas casaram com servidores públicos. Não é casar, elas, E aí o marido morreu. Ela quer a pensão do marido. O marido era militar, o marido era juiz, o marido era promotor. Como é que ela vai receber a pensão do marido se ela é solteira? E ela tem a pensão do pai. Então ingressaram na justiça e houve uma decisão judicial recente que reconhece que elas têm direito à pensão do pai e do marido. Elas são solteiras, viúvas, e recebem as 2 pensões. Acumulam a pensão do papai e acumulam a pensão do marido. E ganham bem mais do que o trabalhador e trabalhadora rural que se aposenta com salário mínimo. Salário mínimo elas devem gastar cada vez que vão no mercado, todos os dias. E ganham 60, 80, 100, 200 mil reais por mês. Não tem nenhuma linha sobre isso. Não tem nenhuma linha sobre isso. Então nós queremos fazer um debate sobre Previdência. Nós queremos fazer um debate sobre Previdência a partir de uma outra ótica. Por exemplo, a Constituição Federal está escrito lá, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. O teto salarial no Brasil é 39 mil, não pode ter penduricário. Tem gente que ganha 200, 300, 400, 500. Semana passada vi um contra-cheque do juiz do Mato Grosso, 1.700.000 no mês. A Constituição Federal é clara. Ninguém pode ganhar mais do que um juiz do STF, 39 mil. Vamos votar uma lei do teto salarial. Vamos criar um limite, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF. Vamos acabar com essa farra. Quem sabe a gente faz isso antes de fazer uma revisão do benefício do idoso que ganha BPC, porque tem renda familiar inferior a 25% do salário mínimo, que nós vamos tirar dele um salário mínimo que nos dá R$400 para matar de fome. Então nós não somos contra fazer um debate sobre a questão previdenciária. Pelo contrário, durante o nosso governo nós fizemos 2 mudanças importantes da Previdência. Os servidores públicos que entram hoje, eles já entram num novo regime. Eles já entram recebendo o teto máximo do INSS e uma aposentadoria complementar, que no caso da União é o FUNPRESP.